Tirando férias pagas. Parte 2. O prado no sexto andar de Nazarick era o lar de flores desabrochando de todas as cores. Se algum dos invasores que passaram pelo inferno acima visse, eles certamente começariam a suspeitar da localização de mímicos e outras armadilhas mortais. No entanto, nada desse tipo estava presente. Sinceramente, parecia que deveria haver armadilhas aqui, mas a verdade era que não havia contramedidas tomadas contra invasores. Havia monstros do tipo planta e inseto capazes de imitar flores em Yggdrasil, mas nenhum foi implantado aqui. Nenhum guardião de área foi designado para a área também. De certa forma, este era apenas um lindo prado sob o controle direto de Aura e Mare. No início, havia de fato um plano para encher o local com armadilhas. Os invasores que chegassem ao sexto andar provavelmente não aceitariam a campina apenas como uma campina. Eles teriam cautela, manteriam distância e usariam ataques imbuídos de efeitos de queimadura para queimar todo o lugar. Portanto, naquela época falava-se em plantar flores que pudessem responder ao fogo e espalhar veneno mortal ou paralisante. Esse plano foi redesenhado devido à forte oposição das 3 mulheres da guilda. O resultado foi um prado simples. Costumava ser algo que apenas Ain sabia, mas não mais. Um total de 12 botões de flores grandes o suficiente para engolir uma pessoa inteira surgiram abruptamente no prado. Eles pareciam bastante estranhos, ou melhor, pareciam um mau presságio. Ains procurou em sua memória. Neste mundo, muitas criaturas eram desconhecidas para Ains. Ele também pensou em criaturas de aparência semelhante de Yggdrasil. Isso é um Alone, certo? Sim. Nenhum foi implantado em Nazarick ou convocado depois de chegar a este mundo, então eles devem ser uma espécie estrangeira trazida da grande floresta de Tob. Uma pá se projetava do chão no centro do prado. Era o item de classe divina, recuperação da terra. Como uma arma de classe divina, tinha durabilidade absurdamente alta, mas quase zero de poder ofensivo. Isso porque a maioria dos dados foi usada para habilidades secundárias. Também no prado havia feras mágicas que pareciam coelhos angorá, agulhas de lança. A maneira como eles se sentaram corretamente no prado enquanto mastigavam cenouras gigantes adicionava um toque de bundoca ao lugar, quase um conto de fadas. Ainda assim, eles provavelmente não estavam estacionados lá apenas pelo estilo. Ele provavelmente nunca descobriria sem perguntar a Aura, mas certamente era para fins de monitoramento. Mesmo assim, o nível deles estava na casa dos 60. Os Alones seriam facilmente aniquilados, não importa o que tentassem. A propósito, a cenoura que aquela criança está mastigando foi colhida nas fazendas. Monstros do tipo planta como Pinison usaram seus poderes para fornecer nutrientes abundantes, transformando cenouras comuns em gigantes. Não crescimento, mas transformação. É seguro para consumo. Embora para o seu nível, algum veneno meio cozido não teria nenhum efeito nas agulhas de lança. Não é venenoso. Verificamos com o chefe de cozinha e eles passaram no requisito mínimo como material culinário. Infelizmente, eles não fornecem bufos como o material que já temos em Nazarick, eles simplesmente ficaram maiores e mais doces. Isso não é muito bem sucedido apenas como comida. Os fazendeiros do reino bruxo poderiam cultivá-la. De jeito nenhum. No momento, mesmo com a ajuda de monstros do tipo planta, a quantidade cultivada é limitada. Uma única cenoura como essa drenaria uma grande quantidade de nutrientes do solo, mesmo com o poder do Arf recover. A terra não se tornará um deserto, por exemplo, mas sem usar magia para recuperar nutrientes, seria necessário pelo menos um ano de descanso. Enquanto olhavam, o maior botão de flor se abriu gradualmente. Este é o Alone Lord, o líder de todos os 14 Alones aqui. Aura deu uma introdução leve para o botão de abertura. 14. Depois de uma rápida recontagem, Ains perguntou, não, 12. Sim, os 2 restantes estão escondidos no prado desde que acabaram de nascer. Devo retirá-los? Não, não precisa. Monstros nascidos dentro de Nazarick contariam para a contagem de monstros de Nazarick. Que tipo de desempenho se poderia esperar deles? As perguntas surgiram uma a uma. Antes que ele pudesse despejá-las em Aura, a flor desabrochou completamente. Como esperado, um monstro de aparência feminina estava dentro. Parecia muito com o que ele viu em Yggdrasil. Chamava-se Lorde, mas nada havia de extraordinário nele além de seu tamanho. Seus cabelos e olhos eram da mesma cor de sua flor, todo o corpo estava tão verde quanto seu talo. Estava nu, mas sua pele parecia composta de pequenos brotos. Enfim, era nojento. Seus olhos eram oblíquos e finos como uma linha. Sua expressão parecia bastante hostil, beirando a raiva. De repente, Ain sentiu nostalgia, ao pensar em uma garota do reino sagrado com um olhar semelhante. Ain era ruim em lembrar rostos, mas aquele par de olhos deixou uma forte impressão. O rosto do monstro se contorceu de maneira travessa. Bom dia, Aura-sama.
Mais uma vez você trouxe diante de nós um raio de sol tão bonito. Em nome das sementes verdes, ofereço nossa gratidão. A voz era cristalina, livre de hostilidade. Em vez disso, a reverência podia ser sentida. Parecia que o sorriso de antes era puro em seu acolhimento, embora parecesse estar tramando algo. Os indivíduos ao lado do Senhor tinham muitos movimentos em suas pétalas, mas nenhum florescia. Porém suas cabeças não estavam cobertas, e todos estavam olhando em sua direção. Como ele não conseguia entender o que suas ações significavam, era inapropriado chamar isso de desrespeito. Talvez essa tenha sido a melhor maneira de mostrar respeito pela cultura Alaune. E, os olhos do Senhor se voltaram para Ains. Este é o governante da grande tumba subterrânea de Nazarick. Além dessa floresta, toda essa área também está sob seu domínio. O fundador do reino bruxo que acolhe todas as espécies. Rei dos reis, o monarca absoluto, Sua Majestade Ains ou Algon. Aura o apresentou com orgulho. Ains sentiu que o rosto do Senhor se tornou mais hediondo. As pétalas dos outros Alaunes tremeram enquanto escondiam seus rostos. Eles estavam alarmados ou com medo. Ou talvez essa fosse outra maneira de mostrar adoração. Era impossível julgar por seus rostos, mas Ains pensou que era o último. Pra prazer em conhecê-lo, dominador dessas terras, governante do reino bruxo e, mais importante, mestre de Aura Sama e Mare Sama, Sua Majestade Ains ou Algon. Abriu os braços como se fosse cumprimentá-lo. Meu nome é Violet, estarei sob seus cuidados. Nomeado após sua cor de cabelo, certo? Ains pensou. Era um nome relativamente simples e direto, mas ele não podia dizer isso em voz alta. Não era uma boa ideia tirar sarro do nome de alguém bem na frente deles. Entendo. A propósito, este lugar está sob a jurisdição de Aura e Mare. Eu não vou intervir muito, então apenas siga suas ordens. As coisas ficariam confusas se misturássemos os comandos emitidos por um gerente de departamento e o CEO. Ains teve experiência pessoal com isso. Como ele não sabia como os gêmeos administravam os Alaunes, era melhor manter as coisas vagas. Ele não sabia nada sobre o tipo de dever que era dado aos Alaunes, ou como eles estavam sendo tratados. Então, ele não tinha ideia do que dizer. Entendido, Vossa Majestade. Apesar de ter vivido em uma floresta, suas maneiras eram bastante decentes, pensou Ains. Quando essa mulher foi trazida? Ou foi porque ela foi orientada pelos gêmeos? Ou talvez também esteja jorrando algumas gentilezas vagas, mas está pensando secretamente nos Alaunes. Assim como eu estou pensando nisso como apenas um grande botão de flor. Embora fosse ótimo que eles pudessem se comunicar normalmente, era óbvio que eles não estavam sem problemas antes disso. Se fosse realmente apenas um grande botão de flor, eu não teria que me preocupar com suas intenções. Ains olhou para o prado. Embora ele pensasse que o Alaune estaria bloqueando sua visão, a visão não era tão diferente em comparação com o que ele podia ver no início. A expressão de Ains mudou para um sorriso indiscernível. Claro, ninguém poderia ler suas expressões de qualquer maneira. Ele balançou sua capa de uma maneira elegante, mas apropriada, enquanto se virava. Na frente dele estava o Fenrir e o Itzamna, junto com Lumiere. Quando ele deu um passo à frente, Aura apareceu ao seu lado e perguntou: como foi? Isso era aceitável? Deseja ver os outros Alaunes? Não há necessidade, não há mais nada de interesse para mim aqui. Eu vi o que vim aqui ver. Você vai me levar para as elfas em seguida? Entendido, Aura respondeu e subiu em cima do Fenrir com Ains. À medida que seu destino se aproximava, ele podia ver entre os galhos acima dele a árvore um tanto feia que servia como residência de Aura e Mare. Em poucos segundos, parecia que as árvores haviam se desviado do caminho. Na frente deles havia uma vasta planície e no meio da planície havia uma árvore gigante. Seu dossel exuberante lançava uma sombra gigante no chão. Parados em frente a uma abertura no tronco da árvore estavam Mare e as 3 elfas. Eles estavam lá para receber Ains. Ele não tinha certeza exatamente quando Aura falou com Mare. Se não fosse recente, eles poderiam estar esperando por um tempo considerável. Isso porque Ains não agendou um horário com antecedência, então ele estava bastante envergonhado de si mesmo. No entanto, digamos que um gerente de filial recebeu a notícia de que o CEO da empresa principal estava para chegar no ponto de ônibus mais próximo, certamente eles também ficariam do lado de fora esperando por eles. Não era como se o gerente da filial se recusasse a dar as boas-vindas ao CEO. Mesmo assim, ainda era culpa de Ains por não informá-los com antecedência. Ains queria dizer a si mesmo que não havia nada a fazer sobre isso, uma vez que apenas veio à sua mente, mas ele estaria correto. Afinal, ele não tinha ideia de quanto tempo eles esperaram por ele. Se ele dissesse a eles: vocês não precisam esperar por mim, talvez ele fosse castigado por ferir seus sentimentos ou por não considerar o pensamento que eles colocaram nisso. Mare estava vestido com sua roupa habitual.
As elfas, por outro lado, estavam vestidas com roupas bastante simples. Talvez algumas pessoas prefiram aquelas. Era um traje adequado para um trabalhador. Talvez se fosse, não importa, contanto que Aura e eles estejam felizes com isso, deve estar tudo bem. Mas então, Lumière e as empregadas comuns podem não gostar de seus uniformes de empregada. As empregadas designadas para Ains eram aparentemente mais orgulhosas do que suas contrapartes. Portanto, se eles importassem candidatos a empregadas domésticas, mesmo que não fossem intimidados diretamente, eles poderiam, por exemplo, ser intencionalmente informados de coisas erradas durante o treinamento. Pelo menos foi o que Ains ouviu de Sebas. Embora as empregadas designadas para Aura e Mare pudessem não ser como o que Sebas havia descrito, ele não podia descartar completamente a possibilidade de elas se sentirem descontentes. Talvez eles se sentissem desconfortáveis cercados por outros com o mesmo uniforme que eles. Até onde eles sabiam, as roupas de empregada eram equipamentos de batalha. O Fenrir os trouxe para onde aqueles 4 estavam. Obrigado a todos por terem vindo nos receber. Estou satisfeito com sua lealdade, Ains os cumprimentou enquanto estava sentado em cima do Fenrir. Embora ele provavelmente devesse ter ouvido o que Mare queria dizer primeiro, ele sentiu que agradecê-los primeiro provavelmente o colocaria em uma luz melhor. Muito obrigado. Mare sorriu e abaixou a cabeça. As elfas seguiram o exemplo. Agradável. Ains deu um soco em sua mente, parabenizando-se por se comunicar bem. Todos ali pareciam estar congelados tanto na postura quanto na expressão facial. Quando eles sentiram o olhar de Ains sobre eles, eles engoliram em seco. Não importa para quem ele olhasse, todos pareciam estar nervosos. A questão era se eles estavam com medo ou era outra coisa. Talvez fosse uma mistura de medo de que qualquer movimento errado pudesse significar suas mortes e o nervosismo de conhecer uma pessoa famosa em carne e osso. Só para ter certeza, Ains verificou se sua aura estava ativa. Já que ele não demonstrou hostilidade ou intenção de matá-los, eles não deveriam temê-lo, certo? Uma situação inesperadamente tensa. Achei que fiz bem. Quando alguém do calibre de Ains exibia emoções fortes, aqueles ao seu redor se tornavam conscientes disso e ficavam sobrecarregados de medo. Em outras palavras, as pessoas ao seu redor podiam dizer o que ele estava pensando. Para evitar isso, ele procurou orientação de Cocytus, mas Ains ainda era incapaz de ler a intenção hostil dos outros muito bem.